Eu fui buscar aqui, no dia 23 de maio, o senhor esteve aqui do ano passado, né? A primeira pergunta que eu fiz para o senhor foi sobre economia. E na minha leitura, o senhor não respondeu. Nesse um ano, acompanhei o senhor para e passo, todos os dias, as questões que envolvem economia. E o senhor continua, na minha leitura, com todo o respeito, não sabendo nada de economia brasileira. Eu queria saber, em síntese, qual é o programa do senhor? Uns 5 pontos, 4, 5 pontos, que o senhor falasse, olha, meu programa econômico é esse. Perguntar também se eu sei de coisa de medicina, de agricultura. Não, de economia. Não, peraí. Quem vai administrar um país vai ser um presidente e seus ministros. Sim. Tanto é que eu estou tendo a satisfação de ter o Paulo Guedes como consultor meu nessa área. Perfeito. E ter ouvido muito ele. Sobre isso, essa sua parceria com o economista Paulo Guedes, o ouvinte da rádio talvez não saiba, mas trata de um dos economistas mais liberais do país, PhD por Chicago, que é uma escola liberal clássica dos Estados Unidos, e que tem uma ligação com o setor financeiro, setor bancário, setor financeiro, enfim, ele trabalhou para bancos, instituições financeiras até hoje. Queria saber, o senhor, no entanto, como deputado de muitos mandatos, tem uma trajetória parlamentar que é o oposto do que defende o Paulo Guedes. O senhor sempre votou a favor de corporações, contra privatizações, contra a abertura do setor de óleo e gás, contra a abertura do setor de telecomunicações. O senhor disse que o Fernando Henrique merecia ser fuzilado porque propôs uma privatização. Eu queria saber, entre a sua prática parlamentar, e portanto aqui não é achismo de imprensa, não é nada, é algo que está consignado, o jeito como o senhor votou durante a sua vida toda. E o que propõe o Paulo Guedes, não vai uma distância enorme para que se acredite que o senhor realmente vai propor um programa liberal? Eu votei contra, por exemplo, o Plano Real. Sim. Por quê? Porque isso foi em 94. Nós do Exército, eu queria que fosse usada a mesma média, para chegar ao valor atualizado, uma conversão um pouco maior. Como não tive aceitação, eu votei contra. Tá certo agora? Era uma pauta setorial contra um plano que era conjuntural para o Brasil inteiro, o Plano Real, né? O senhor falou que o Paulo Guedes, que seria coordenador, que daria as linhas gerais para o programa de governo. Agora, é preciso considerar que nós estamos num momento muito delicado da economia brasileira, em que eu acho que a pauta econômica seria das mais relevantes. Então é importante que haja um programa prévio de governo a ser apresentado para a sociedade, para que se possa avaliar com uma segurança maior qual o tipo de perfil de quem vai ser eleito. Porque o Brasil não pode brincar com essa questão de ajuste das contas públicas. O senhor falou em relação às considerações da área trabalhista. Haveria alguma revisão de reforma trabalhista, dos direitos dos trabalhadores, a própria condição da privatização, o que entraria na privatização? Se o senhor considera, por exemplo, privatização dos bancos públicos, de Petrobras, de Eletrobras, que já está na pauta do governo. Então eu acho que por mais que haja necessidade de se ter uma equipe econômica confiável e que saiba o que tem que fazer, tem que ter a postura do candidato, que é quem vai mandar, porque se discordar, manda o ministro embora e pronto. Eu tenho falado que o meu será o pior deles. Tem que apresentá-lo, né? Por ocasião do registro da sua candidatura. E nós então isso vai ser apresentado? Lógico que vai ser. Isso faz parte da legislação. Só em agosto, deputado? Chamas teria sido o senhor dizer que vai tirar os simpatizantes do Paulo Freire de dentro do MEC usando o lança-chamas. Foi no Ministério da Educação. Mas como é o lança-chamas no MEC, então? Essa influência do Paulo Freire Educação, e falei lança-chamas, qual é o problema? Qual o problema? Lança-chamas é uma arma de guerra. Deputado, é uma arma de guerra. O seu discurso todo, como um todo, é muito focado numa contraposição com o PT. Acontece que o governo Michel Temer já tirou o PT do poder. A gente já vive uma era pós-PT. E muitas das declarações que o senhor faz, me parece que é base muito no improviso e no voluntarismo, que não há uma coisa concreta e o senhor vai falando conforme a questão aparece e tal. Um exemplo concreto. Ontem é atribuída ao senhor, então eu digo atribuída porque não sei se é verdadeiro ou não, o senhor teria dito também na ação comercial do Rio de Janeiro, de acordo com o jornal O Globo, que o senhor extinguiria o Ministério do Meio Ambiente. Então o senhor parece aquele sujeito que joga o bebê com a água suja do banho fora. Quer dizer, uma coisa é os excessos eventuais do Ministério do Meio Ambiente. Outra coisa é a extinção. O senhor defende efetivamente a extinção do Ministério do Meio Ambiente? Muita quinta-feira em Brasília. O senhor está faltando e recebendo salário sem trabalhar, deputado? Todo mundo. Não, quando você falta,
as sessões. Mas está sendo descontado todas as faltas do senhor, ou o senhor recebe por um trabalho que não faz? A falta nossa é pela votação. Se não tem sessão quinta-feira e você está nos Estados Unidos, você vai receber seu salário. Há quanto tempo o senhor não vai lá? Espera aí. Prezado Marco Antônio Vila, vamos com calma aí, pô. Sim. Vamos calma aí. Eu tenho meus furos, tá? Propina legal. A empresa, em vez de dar por fora para você, a empresa dá para o teu partido te repassa, e o objetivo é o quê? Comprar votos. E dinheiro que o senhor recebeu, viu? Isso. Aí o senhor passou o partido e o partido devolveu para o senhor. Não. Pensa disso. O senhor já tem o seu vice? Janana Pascoal, Magno Malta? Olha só, eu tenho o namorado Magno Malta, ok? O que eu vejo do Magno Malta? Para mim, eu fecharia com ele hoje. O partido, pelo que parece, fecharia também. E deixo claro que a imprensa está noticiando que eu tive a semana passada com o Valdemar da Costa Neto. Não estive. Se estivesse, falaria sem problema nenhum. Mas ele foi condenado no mensalão, é um corrupto muito conhecido. Ele devia estar preso, prisão perpétua, porque ele é um bandido, né? O meu acordo será com o Magno Malta. E não com o Valdemar da Costa Neto. Mas isso não existe, deputado. Valdemar da Costa Neto manda no PR, ele é dono do PR. Na cadeia ele fazia aliança, você sabe então isso. qual partido eu vou procurar? Partindo desse princípio teu. Não, mas então o senhor diga, eu vou conversar com ele porque ele é o presidente do PR, não fingir que ele não existe. Não, político. Como que vai ser a política externa do senhor, do Brasil, e a questão dos acordos econômicos? Qual é o papel do Mercosul, da União Europeia, da globalização? Como é que o Brasil vai se inserir nessa nova ordem econômica internacional? E no campo político, por exemplo, qual a nossa posição em países que desrespeitam os direitos humanos, como a Venezuela? O senhor anteriormente fez uma questão sobre direitos humanos, que é uma linguagem mais vulgar, feita por noticiário policial, que não entende a importância dos direitos humanos, que não é direito para bandido, é direito para cidadão de bem. Agora, como é que vai ser a política externa num eventual governo do senhor? O que a gente estava discutindo é a questão policial. Então, eu respondi no tocante. Não, perfeito. Na política externa, como é que vai ser a... Você está entendendo? Não, mas vamos ficar tranquilamente. Como é que vai ser? Claro, tranquilamente, como é que vai ser? Você fala educação do primeiro grau, ensino fundamental. Você ia com lança-chama, Deus do céu. Eu vou fugir do México. Tem para vender lança-chama no mercado, Vila? Não, ainda bem, né? O senhor é a favor da liberação? Só faltava ser a favor da liberação do lança-chama. O Paraguai, eu sei que o PIB do Paraguai é menor que de muitos estados no Brasil, mas estão crescendo 7% lá. Mas o nosso exemplo não pode ser o Paraguai, com todo respeito ao Paraguai. Nós somos um grande país, né? Eu acabei de falar para você que o PIB do Paraguai é menor que no estado do Brasil. Perfeito, não, você tem razão. Com toda certeza você entende muito mais economia do que eu. Só que eu sou uma pessoa muito mais humilde. Não, perfeito, mas não tanto assim. Mas a política externa, qual é a relação com os Estados Unidos e com a Europa? Deputado, Vila, desculpe, em homenagem à sua humildade. Vamos fazer um intervalo comercial. Deputado, o senhor enfrenta aí duas denúncias no Supremo. Uma daquele caso da deputada Maria do Rosário e outra mais recente em que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, denunciou por acusação de racismo. Uma cesta de denúncia. Ok. O senhor, nos dois casos, tentou que as denúncias fossem rejeitadas com base no seu direito parlamentar à livre opinião e nos dois casos isso não foi acatado. Agora que o Supremo decidiu que crimes comuns devem ser julgados em outras instâncias e, portanto, tirados do Supremo, o senhor pode mudar a sua estratégia para tentar que os processos desçam para a primeira instância? Mas o senhor acredita que essas denúncias vão adiante, que elas podem ser um impeditivo para a sua candidatura, por exemplo? Impeditivo não, até porque não dá tempo, né? Outra afirmação pesada, quente sua, foi que no problema da superlotação, o senhor não tem problema, que o senhor empilharia condenado em cima de condenado. Como é que o senhor vai resolver o problema da superlotação? De verdade. A gente vai sempre no problema, né? Tem recurso para fazer novas penitenciárias. Eu acho que quase todo o orçamento, está comprometido com despesas obrigatórias. Okay? Agora, entre uma opção de empilhar e deixar um estuprador na rua, eu prefiro ele empilhado. É a minha opinião de cidadão brasileiro, que sei...
Mas que é pela Constituição, o presidente da República não pode fazer isso, deputado. Não pode o quê? Não pode empilhar preso. Não, você Vera esteja querendo dizer o seguinte, os estados é que têm a responsabilidade pela segurança pública, pelos seus presídios e tal. Evidentemente que o governo federal tem alguns presídios federais e tal. E seria uma mudança na legislação. Não dependeria, portanto, do presidente da República, mas sim do Congresso Nacional, que teria de alterar a legislação que os estados aplicam. Então, o que me dá a entender muitas vezes, quando o senhor fala, me desculpe dizer para ser muito sincero, é que é um desconhecimento sobre as atribuições do Executivo Federal. Atenção, eu estou sendo muito sincero, é que o senhor parece um cidadão comum e não um candidato a presidente da República de uma das maiores economias do mundo, né? Então, atribuições que muitas vezes são dos estados, o senhor acha que é do Executivo Federal. O que o senhor acha que é do senhor é do Congresso. Então, o senhor sequer sabe as atribuições. Uma esperança, como Lula, foi uma esperança para nós aqui. Foi para o senhor em 2002? Não. Olha, entre ele e o Serra, você ficava meio na... O senhor votou no Lula? Cima. Sim. O senhor votou no Lula em 2002? Eu votei no Lula. Tá. Não sofreu um impeachment por corrupção. Pode ter certeza disso. Ok? E por ambição, talvez venha a ser, se isso fosse. Porque eu estou lendo aqui na internet, eu gostaria que o senhor respondesse, que está na internet aqui, que é a sua passagem pelo Exército. O senhor teve problemas, respondeu a processo. Tem aqui uma afirmação de que o senhor é dono de excessiva ambição. Não, mas tem mais. Tem mais. Tem o seu comandante, como é que é? O Carlos Alfredo Peregrino, isso aí. Falou que o senhor fala com falta de lógica, racionalidade e equilíbrio na apresentação dos seus argumentos. Jair Bolsonaro, vamos agradecer a sua presença. O senhor não gostou muito das perguntas, mas...